Olá, tudo bem com você? Aqui chegou o professor Luiz Freitas. Obviamente que quando eu chego, você sabe, tem aula. Então, a minha aula de hoje aqui, ela tá muito centrada na modelagem de sistemas. É teoria de controle e é modelagem de sistemas e é dúvida que muita gente carrega. Essa aula é especial. Eu acredito muito que ela vai virar um instrumento de estudo para você, uma ferramenta de estudo. E se você ficar até o final, você vai ver aí 2 desafios que eu vou lançar para que a gente comente no próximo vídeo sobre esses 2 desafios. E aí a gente vai fazer uma série de vídeos justamente sobre o controle aplicado nos processos químicos. E se você não é da engenharia química, você vai notar o quanto essa teoria de controle ela é elástica, o quanto ela é interdisciplinar, porque ela pode ser aplicada em várias engenharias diferentes e os conceitos são os mesmos. Isso que é o mais, vamos colocar assim, a parte magnífica do assunto é exatamente essa. Ela é muito moldável a todos os cursos. E essa aula em particular é uma aula que para mim é bastante especial. A minha filha, ela é egressa do curso de Engenharia Química. Hoje ela está fazendo o mestrado dela aqui na Unicamp em Engenharia Química, na área de materiais. Então você imagina que tratar sobre processos químicos, sendo pai de uma engenheira química, o quanto de honra que isso aí não me dá. E eu vou tecer alguns outros comentários e você vai perceber o porquê que eu estou tão feliz com essa aula aqui. Bom, mas eu acredito que você nem me conheça. E se você já é aqui, já está inscrito no canal, poxa, muito obrigado pela sua parceria. Isso para mim é muito importante. Eu acho que esse canal ele merece ser fortalecido. Agora, se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Luiz Freitas, eu sou um engenheiro eletricista e mestre em engenharia elétrica e atuo no ensino das engenharias desde o ano de 2001, mas muito frequentemente ali dentro da elétrica, dentro da computação, da mecânica, mas agora entrando na engenharia química, o que me deixa muito satisfeito e muito feliz. Então, seja muito bem-vindo, eu espero que essa aula realmente faça diferença para você. Vamos colocar a mão na massa aqui, que é disso que a gente gosta, né? A gente gosta de colocar a mão na massa e já passar para você tudo objetivamente. Lembrando é o seguinte, ó, lembrando, fica até o final, vai valer a pena, beleza? Então, vamos lá, vamos falar aqui, ó, modelamento matemático de sistemas físicos, uma abordagem prática para estudantes de engenharia. Primeiro autor, esse daqui é um motivo da minha felicidade, ó. Primeiro autor, professor Felipe Coelho. Segundo autor, esse humilde professor que está falando para você, e eu gostaria de falar sobre essa parceria. O professor Felipe Coelho, ele é professor doutor pela Unicamp, né? Ele tem a formação inicial dele na engenharia química, lá na Universidade Federal do estado de Alagoas, tá? Então da Universidade Federal de Alagoas, das Alagoas, né? E o professor Felipe, ele concluiu o seu doutorado, ele cursou todo o seu doutorado e concluiu o seu doutorado pela Unicamp. Então é uma pessoa, assim, além de ser uma pessoa fantástica, uma pessoa do bem, ele é um profissional de alto quilate. E aí tem uma história interessante, que eu vou até colocar minha carranquinha aqui, tem uma história interessante para contar, né? O professor Felipe, ele se afastou da sala de aula no final de 2024, né? Nós estamos em 2025, e ele me deu a oportunidade de assumir as disciplinas, que era exatamente a disciplina que nós estamos tratando aqui, que é controle de processos químicos. Então você imagina, isso para mim é uma honra, obviamente tá no campo também da amizade, porque óbvio, isso facilita muito as coisas, né? O Felipe me conhece muito bem, sabe do meu trato e do meu carinho e assim, do amor que eu tenho pela área de controle, mas também me traz uma responsabilidade muito grande, porque substituir um profissional como ele em sala de aula é sempre aquela responsabilidade que dá aquele friozinho na espinha. Mas eu estou tendo excelentes experiências com as turmas de 9º semestre da engenharia química, então eu acho que esse jogo vai dar muito certo. Beleza, e esse material aqui, que é um material que foi a primeira parte dele foi escrita pelo professor Felipe, agora eu, pegando esse material, sempre tenho o costume de atualizar o material e complementar o material com a visão de alguém de formação diferente, porque a minha formação é engenharia elétrica. Então esse material aqui ele foi desenvolvido realmente para tentar passar para o estudante um roteiro de estudo que seja didaticamente compreensível, tá? Agora, lembre, eu sempre comento isso, não há e-book, não há nota de aula que substitua as referências bibliográficas clássicas do assunto. Mas beleza. Introdução. O que são modelos? O modelo matemático ele pode representar, por exemplo, a taxa de crescimento de uma população. O que é que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é o seguinte, o modelo matemático ele é uma aproximação da realidade através de equacionamento
E o comportamento da equação gerada a partir do modelo, ela representa o comportamento daquele fenômeno. Então, por exemplo, se a gente vai para o crescimento de uma população e escreve esse crescimento da população dessa forma aqui, que é uma forma exponencial, significa dizer que aquela população, dependendo da taxa R e do tempo, é uma população que cresce mais rápido ou mais lentamente. Vai depender justamente de como é que o modelo foi montado, e se ele foi bem montado, se ele representa de maneira assim exata, de maneira verdadeira, aquilo que acontece na realidade. Agora, onde pode ser empregado um modelo matemático? Em otimização, em projeto, em validação. E por que a gente envereda pelo campo da modelagem matemática de sistemas? Bom, porque é mais barato do que construir, porque permite racionalizar sobre as relações do sistema e o meio em que o sistema está inserido. Ele permite testar novas condições operacionais sem interferir no sistema real. Obviamente, você tem o poder da caneta, você está fazendo ali analiticamente ou de forma computacional. Ele permite a implementação de controle automático, ajudando a prever e ajustar as condições operacionais para melhor eficiência e segurança. Agora, quais são as etapas genéricas de quando a gente quer desenvolver um modelo matemático? A gente observa o sistema físico ou o fenômeno que está acontecendo, a gente faz a representação esquemática desse sistema ou desse fenômeno e modelamos matematicamente através de uma equação. E essa equação, geralmente, ela tem um formato que é um formato bastante peculiar que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. A gente pode, inclusive, acrescentar algumas etapas nesse processo de modelamento, que seria a identificação das variáveis importantes, a escrita das equações fundamentais, a simplificação e hipótese e a resolução analítica ou numérica desse modelo. Em geral, e eu tinha prometido, o modelamento matemático ele vem através aqui da equação 2, desse formato, que é a conhecida e muitas vezes temida equação diferencial. Eu não sei se você ouviu um grito, mas eu acho que a garotada está brincando aqui embaixo e, cara, eu não vou interromper a minha aula por isso, né? Essa aula é bastante importante para ser interrompida. Então, você me dá licença, tomara que você não tenha ouvido o grito, eu espero realmente isso, mas, né, eu não trabalho no estúdio, eu estou na minha casa, então, e aqui me esforçando ao máximo para te entregar algo com muita qualidade, tá bom? Em respeito a você, obviamente, e também pelo amor que eu tenho pela área, tá? Então, as equações diferenciais no modelamento matemático de sistemas, de processos, ela tem um formato que é esse formato aqui. Note que no membro aqui, do lado esquerdo do sinal de igualdade, nós temos essas funções aqui que são derivadas, né? Ó, segunda derivada, primeira derivada, e essa função y, ela é justamente a função incógnita. Ela é a função que nós estamos procurando como resolução, como solução da equação diferencial. E essa função normalmente é a função resposta do sistema, é aquilo que a gente quer obter na saída do sistema, né? E do lado direito do sinal de igualdade, geralmente nós temos a função que é a função de entrada, né? Aqui eu coloquei até como um degrau. A função de entrada ou função excitação do sistema, aquilo que está lá na entrada do sistema. Por exemplo, quero controlar a temperatura. Tá, em qual temperatura eu quero que aquele sistema seja ajustado? Seria justamente essa entrada, ou seja, o preset, ou a gente pode colocar set point também, né? Então é aquilo que a gente tem de entrada e é aquilo que a gente vai perseguir ao longo de todo o funcionamento do sistema. As equações diferenciais, né? A resposta de um sistema ela é composta por duas partes, tá? Uma componente forçada, que nós vamos chamar aqui de YF, e uma componente natural ou livre, que a gente vai chamar YN. Obviamente as duas em função do tempo, ok? Ainda no campo das equações diferenciais, né, a resposta natural ela tende a desaparecer com o tempo. Por exemplo, ela vem de uma entrada nula, ou seja, é a solução para a equação homogênea, tá vendo? Ó? Quando a gente tem a entrada nula, aquele termo do lado direito ele é reduzido a zero, conforme a equação 3 está nos mostrando aqui. Já a resposta forçada é causada pela entrada e não desaparece, ou seja, quando nós temos a resposta total, nós temos uma parcela que vem da
resposta forçada, e essa é permanente, e nós temos uma resposta natural, e essa resposta natural, no tempo, ela tende a desaparecer. Bom, podemos ainda partir para um exemplo aqui para ficar mais claro para você do que é que a gente está falando. Então imagina o seguinte, imagina que a gente vai modelar a taxa de resfriamento, e toda vez que a gente fala em taxa, geralmente está envolvida em uma derivada, pode ser uma primeira derivada, derivada segunda somada com a primeira, enfim. Nós temos uma derivada, que é taxa de variação, menos uma constante k, t menos t infinito. Então, vamos ver o significado de cada coisa, de cada elemento desse, de cada parâmetro desse, da equação diferencial de número 5. Ó. T é a temperatura do corpo num instante de tempo, ela pode ser em Kelvin ou em graus Celsius. O T infinito é a temperatura do meio ambiente, é a temperatura do fluido ao redor do corpo, né? Também em Kelvin ou graus Celsius. O K, que tem aqui na equação, tá? É um K maiúsculo, tá? Na verdade, é uma constante de resfriamento que depende das propriedades térmicas do corpo ou do fluido ao redor, tá? É sempre positiva e tem unidade aqui no caso, ela vai ter a unidade de por segundo aqui, tá bom? A solução para a equação 5 ela é sempre uma solução, né, para quem já trabalhou com equações diferenciais nesse formato aqui, onde o T0 é a temperatura inicial do corpo, que também é dado em Kelvin ou em graus Celsius. Então nós temos isso aqui, ó, esse formato que é dito aqui pela equação 6 para a solução desse tipo de equação diferencial aqui, ok? Bom, para facilitar a compreensão, vamos propor aqui um exemplo numérico. Imagina que eu tenho a temperatura inicial em 80, a temperatura do meio ambiente em 20 graus e que o K, aqui ó, ele é dado por segundo, tá vendo? Não em segundo, por segundo, 0,1. Na hora que eu substituo esses dados, e aqui eu usei o Desmos, tá? O Desmos é um simulador bastante interessante, né? Uma calculadora gráfica, né? Bastante interessante, que eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Então, note o que é que acontece com a temperatura do corpo, né? Esse resfriamento. Esse decaimento exponencial representa a resposta natural, tá vendo? Ó, ele está atendendo aqui a um valor, né, fixo, tá? Agora, se adicionarmos uma entrada forçada senoidal, ó, eu vou colocar aqui uma entrada seno, aqui, ok? Para ter uma resposta forçada, ok? Então, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter a resposta natural, que seria o 20 mais 60 exponencial de menos 0,1t, que é aquilo que está aqui, ó, nesse formato, né, se a gente substituir T0 por 80, T infinito por 20 e o K por 0,1, nós vamos obter exatamente essa primeira parte aqui. E somada a essa resposta natural, nós temos a resposta forçada. E daí, o que é que vai acontecer? O gráfico dessa função, dessa equação 8, olha o que é que acontece. Ó. Eu não tendo mais a um valor fixo, como era no caso da resposta natural. Então, ó, a parte natural decai exponencialmente para a temperatura do meio ambiente, mas a parte forçada oscila em torno da temperatura final, certo? Então, nós temos um sistema que, no final, essa temperatura ela fica oscilando. Mantra cotidiano. No estado estacionário, todas as derivadas são iguais a zero. Isso aqui é muito importante, porque lá na frente nós vamos calcular o erro, não é? Em estado estacionário. Então, nós temos que lembrar que no estado estacionário, todas as derivadas, ou seja, todas as derivadas do modelo, lembrando aqui, ó, eu vou voltar aqui para você lembrar que nós temos derivada no modelo, tá bom? Ó, então, por isso que nós estamos falando no estado estacionário, tudo bem? Então, no estado estacionário, todas as derivadas, elas são nulas, ok? Ainda no campo das equações diferenciais, os modelos do sistema são desenvolvidos a partir dos fenômenos básicos. Então, na mecânica, balanço de força, por exemplo, nós temos o diagrama de corpo livre, seguindo a lei de Newton, né? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Aqui tem um F a mais, desculpa ter esse F aqui, mas é força igual a massa vezes aceleração. Na química, por exemplo, os balanços de energia, massa e momento, por exemplo, balanço de massa em um reator. Na elétrica, as leis de Malha ou nós, as leis de Kirchhoff. Tudo isso pode ser estudado através dos seus modelos matemáticos e, por consequência, do estudo e resolução das equações diferenciais. Alguns modelos para estudo. Aqui a gente já vai entrar um pouquinho na parte de processos químicos. Tá? Então, sistema de nível modela a variação do nível de um líquido, né, em tanques e reservatórios, considerando a entrada e a saída do fluido. A aplicação prática, controle de nível em tanques industriais, reservatórios de água, sistemas de abastecimento e caldeiras. Balanços molares em tanques. Descrição.
Descrevem como a concentração de um componente químico varia em um tanque devido a reações, mistura ou trocas com o ambiente. Aplicação prática, indústria química, reatores, né, a parte de reatores contínuos, processo de tratamento de água, fermentação industrial, né, isso são exemplos. Sistemas reativos, considera a transformação de reagentes em produtos em sistemas químicos ou processos químicos, incluindo reações homogêneas e heterogêneas. A aplicação, reatores químicos, síntese de fármacos, combustão, produção de polímeros. No caso de sistemas térmicos, modela a transferência de calor em sistemas abertos ou fechados, considerando trocas térmicas por condução, convecção e radiação. A aplicação prática, resfriamento de motores, aquecimento de fluidos, trocadores de calor em indústrias petroquímicas. E sistemas mecânicos unidirecionais, esse daqui é o mais comum, é o que eu tenho explorado na maioria dos meus vídeos, modela o comportamento de sistemas mecânicos que seguem a lei da dinâmica, como vibrações, amortecimento e forças externas. Aplicação, suspensão de veículo, inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre suspensão de veículos, estruturas sujeitas a vibrações, né, pontes, prédios e controle de robótica. Beleza. Uma tabela comparativa, então vou deixar a tabela aqui, se você quiser de forma resumida, você, né, faz um print da tela, dá um pause aí, faz um print da tela, isso vai te ajudar, acredito eu, de forma bastante interessante. Bom, um sistema de nível, vamos começar por ele para a gente dar luz àquilo que a gente quer fazer, que são os modelamentos de processos químicos. Aqui a gente tem uma vazão de entrada, né, essa gotinha que eu estou colocando aqui, mas é uma vazão de entrada. Nós temos uma vazão de saída aqui, por essa parte aqui de baixo desse recipiente aqui, né? E nós temos a altura que vai variando, né? A altura desse fluido dentro do reservatório vai variando com o tempo. Então nós temos aqui o H representando justamente essa variável. O líquido é considerado incompressível, igualzinho a massa é representada, né? Ou melhor, tem esse comportamento, essa característica nos sistemas mecânicos. O balanço de massa e balanço de volume, o líquido é considerado incompressível, né? Então, aqui eu coloquei duas vezes, eu acho que é para não esquecer. E aqui nós temos que o acúmulo, temos que é resultante da entrada, menos a saída, mais o que é produzido, menos o que é consumido no processo inteiro. Beleza? E aí a gente entra no modelamento em si de um sistema de nível. Então nós temos a taxa de variação aqui do volume. Aqui tem a ver com uma diferença entre a vazão de entrada desse fluido e a vazão de saída. E nós temos também outra equação diferencial que mostra a taxa de variação da altura, né? O nível aqui propriamente dito. É 1 sobre a área daqui de onde o líquido está confinado, né, do reservatório, vezes o dV/dt, que é exatamente a vazão de entrada menos a vazão de saída. Bom, os conceitos importantes sobre o sistema de nível: os líquidos têm sua vazão alterada por bombas ou válvulas. Então, vazão por uma válvula, nós temos aqui uma constante, essa constante é uma constante de vazão, ela é apropriada para aquela válvula, tá? E nós temos aqui a raiz quadrada da diferença de pressão, e nós podemos converter isso aqui, trazendo alguns parâmetros da pressão, né? Lembrando aqui que a gente tem o tal de P igual a ρgH, então nós podemos trazer o ρg para dentro dessa constante aqui, é tanto que você está vendo linha aqui e sem linha aqui, justamente porque nós estamos trazendo a raiz quadrada dessa conversão de parâmetros para o CV, e aqui eu ficaria simplesmente com a raiz quadrada de H. Tá? Então essa seria a vazão por uma válvula. Agora, a vazão por uma bomba, por simplificação, pode ser considerada que essa vazão é constante. A válvula não é constante, então a vazão depende da altura, né, do fluido dentro do reservatório, e também depende dessa constante, que é uma constante associada à válvula. No caso da bomba, não, a gente pode considerar que a vazão é uma vazão constante. Nomenclatura aqui para facilitar a nossa vida: V é volume, Q é vazão volumétrica, A é a área transversal do tanque, CV é a constante da válvula, P é pressão e H é o nível do tanque ou reservatório. Os tanques em série, então em série sem interação, o fluido escoa em um único sentido. Então eu tenho uma vazão de entrada para o primeiro reservatório, o primeiro tanque, e aí a saída desse é a alimentação para o segundo tanque, né? E eles não têm uma interação. O nível do tanque à frente, jusante, não interfere, por isso que a gente fala que essa é a interação, não interfere no tanque anterior, que a gente chama tanque a montante.
Agora, os tanques com interação. O nível do tanque à frente interfere no tanque anterior. Isso aqui ligado por uma válvula. Então eu tenho aqui o montante aqui, né, a vazão de entrada do primeiro reservatório. O primeiro reservatório está a uma altura H1 aqui. A vazão para o outro tanque é controlado por uma válvula, né? E aqui eu tenho o segundo tanque, então veja que eu não tenho entrada aqui por cima, né? Nesse caso aqui, tá? Então essa vazão se dá pela válvula, então a vazão de entrada do tanque, do segundo tanque, é através da válvula, e aqui eu tenho a vazão de saída, né? Essa vazão com o uso da válvula se dá pela constante da válvula e a raiz quadrada da diferença dos níveis entre os tanques com interação. Bom, dito isso, e eu acho que eu fui bastante, economizei bastante o tempo aqui, né? Gastamos 20 minutos até aqui. Vamos mostrar que a gente está fera já no assunto, né? Então nós temos aqui uma situação-problema, que é o seguinte: desenvolva um modelo matemático do nível de um tanque aberto para a atmosfera com diâmetro de D, tá? Que possui duas alimentações, Q1 e Q2, ou seja, eu tenho um tanque e duas alimentações, e que descarrega por meio de uma válvula com constante CV. Quanto seria o nível no estado estacionário se a alimentação 1 for de 11 litros por minuto e a alimentação 2 for de 8 litros por minuto? Os dados numéricos são: o diâmetro do tanque é 1,5 metro e a constante da válvula é de 0,001, né, ou 1 milésimo, de metro elevado a 2,5 por segundo. Beleza? Vamos construir aqui a resolução desse problema? Vamos lá. Bom, então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui passo 1, tá? Então o nosso passo 1. Esse passo 1 ele vai ser a definição do problema, tá? E a definição do problema diz o seguinte, ó: o diâmetro D é de 1,5 metro e as vazões de entrada, né? Eu tenho Q1 e Q2, tá? Q1 é 11 litros por minuto, Q2 8 litros por minuto, e nós temos a constante da válvula também, que é de 0,001 metro elevado a 2,5 por segundo. Então nós temos aqui a definição do nosso problema, ok? Lembrando que o que nós estamos procurando, eu vou botar aqui em verde, ó, o que nós estamos procurando é o H, ok? É o nível, beleza? Ok, então, vamos lá. Vamos para o passo 2, a modelagem matemática, tá? Então vamos colocar aqui, ó, passo 2, a modelagem, ou modelamento, né? Então vamos lá, a gente tem essa equação aqui, ó, dV dt é igual ao Q de entrada menos Q de saída. Menos Q de saída, ok? Como o tanque é cilíndrico, a gente tem que o volume, então essa daqui é a primeira equação, a gente tem que o volume é a área, né, da seção transversal vezes o próprio nível, ok? E a gente sabe o seguinte: essa área, então, essa área, ela a gente pode calcular da seguinte forma, né? Π vezes d ao quadrado sobre 4. Lembrando, né? A área transversal, como é cilíndrico, é a área de um círculo, certo? Sendo a área de um círculo, lembra que é πr ao quadrado. Só que o diâmetro é r sobre 2. Quando a gente eleva ao quadrado, acaba que tem um 4, que aparece esse 4 aí. É por isso que aparece esse 4, beleza? Ok, então, vamos em frente aqui. Deixa eu fazer aqui só uma reta para separar aqui e ajudar a gente a organizar essa lousa. Então, vamos lá. Vamos seguir adiante aqui. Legal. Esse resultado da área, então, o resultado da área, se você fizer as contas aí, depois você deixa no comentário se eu estou seguindo certo ou não. Vai dar... Opa, peraí. Deixa eu voltar aqui um pouco. Então, o resultado da área que eu obtive foi de 1,7676 metro quadrado, aproximadamente isso aqui, tá bom?
A derivada do volume em relação ao tempo, a gente pode colocar, isso eu ressaltei lá atrás, né? Essa derivada do volume em relação ao tempo, nós podemos colocar como sendo a área vezes a variação do nível. Ok? Tranquilo até aí? Então, deixa eu até circular algumas coisas que eu estou colocando aqui, para de repente você fazer aí uma parte de equacionamento, para depois você não se perder. Então, deixa eu colocar aqui, deixa eu colocar da área também, do volume, quer dizer. Beleza, do volume. E agora eu também vou colocar aqui dessa outra equação. E beleza, nós não podemos esquecer que nós já temos a área aqui, tá bom? Ok. Agora, o que é que a gente pode fazer, né? Nós sabemos que para essa situação em particular, o nosso Q de entrada, eles são dois, né? É o Q1 e o Q2. Então nós temos duas entradas diferentes, nós temos duas vazões de entrada, ok? E nós sabemos que o Q de saída, ele... Lá pela equação 13, se você voltar, nós vamos ter o seguinte, que o Q de saída, ele é igual a constante da válvula vezes a raiz quadrada do nível, né? Da altura. Ora, então o que é que a gente pode fazer aqui? Vamos pensar aqui, ó. Se eu pegar... eu vou enumerar aqui as equações para ficar mais fácil da gente entender, tá? Vamos dizer que eu tenho aqui essa equação 1, e eu vou chamar essa equação aqui 2, tá? E... beleza, vamos pegar a equação 1 e 2 para ficar mais tranquilo da gente fazer, ó. Veja que dV/dt na equação 1, ela né, ela está aqui escrita como Q de entrada menos Q de saída. Beleza? Q de entrada menos Q de saída. E dV/dt também está escrito como... aqui na equação 2, ele também está escrito como... como a área vezes dH/dt. Ora, se eu substituir 2 em 1, vamos fazer isso aqui, ó. Substituindo a equação 2 na equação 1. Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter aqui, ó, no lugar de dV/dt, eu vou botar a dH/dt, ok? Até aí tá acompanhando, né? Então, nós temos aí uma relação entre a taxa de variação da altura, do nível, e isso aqui sendo igual a Q de entrada menos Q de saída. Ok? Então a taxa de variação do nível, né, tendo aí uma relação com as vazões. Ok? Então vamos lá. A área a gente já tem 1,7676 vezes dH/dt, lembrando que o que a gente quer encontrar é o H. O Q de entrada, a gente sabe que é a soma de Q1 mais Q2, né? Porque nós temos duas entradas, então Q1 mais Q2, menos a vazão de saída, que a gente viu aqui na equação 3. Então, deixa eu só circular aqui a equação 3. A equação 3, que diz que a vazão de saída ela é a constante da válvula raiz quadrada da altura. Aí você começa a ver que tanto o membro do lado esquerdo da equação de igualdade como o membro do lado direito da equação de igualdade, nós temos o H, que nós precisamos encontrar no final, né? No final das contas nós precisamos encontrar, beleza? Agora, nós temos aqui um dado que a gente precisa substituir o valor, né? Então, 17676 dH/dt igual Q1 mais Q2, que eu não vou substituir agora porque a gente precisa fazer um ajuste dessas unidades, então não vou substituir, mas o CV a gente tem, ó, 0,001
raiz de h. Beleza? Agora a gente vai para o passo que eu vou chamar aqui de passo 3. Vamos lá. O passo 3, eu vou chamar aqui de estado estacionário. Estado estacionário. E por que eu vou chamar de estado estacionário? Porque se você prestou atenção no enunciado, ele fala o seguinte, ó. Vamos lá. Quanto seria o nível no estado estacionário se a alimentação 1 for de 11 litros por minuto e a alimentação 2 for de 8 litros por minuto? Então é por isso que eu vou tratar aqui do estado estacionário. Só que o que acontece no estado estacionário? Nós sabemos que as derivadas, lembra do mantra? As derivadas são nulas. Ok? Então o que nós vamos fazer? Bom, nós vamos lá na última equação que nós desenvolvemos, essa equação aqui, que eu vou chamar essa equação de equação 4, para que a gente não se perca. Então, é essa última equação aqui, beleza? Essa última equação aqui. E essa equação nós vamos reproduzir, só que colocando a derivada igual a zero, beleza? Então, vamos lá, vamos em frente. Como é que a gente vai ficar, então? Eu teria a equação 4, só que com derivada zero. Então eu teria 1,7676 vezes zero igual a Q1 mais Q2 menos 0,001 vezes raiz de h. Beleza? Agora ficou mais simples, certo? O que nós vamos obter? Bom, nós vamos ter o seguinte, né? Isso aqui, obviamente, vai para zero. E eu vou trazer o 0,01h aqui para o lado esquerdo. 0,01h. E aqui, Q1 mais Q2. Aqui nós temos que ter uma atenção redobrada. Por quê? Vamos lá. A altura vai estar em metro. Então, até aí está tranquilo. Só que as vazões, elas estão em litro por minuto, certo? Então, eu vou abrir aqui um parêntese para a gente fazer a adequação das unidades. Ok? De que forma? Então, vamos lá. Q1. Q1 são 11 litros por minuto. Tá. Se for por segundo, eu tenho que dividir por 60. E de litro para metro, eu tenho que dividir por 1000. Ok? Na hora que a gente fizer isso, nós vamos obter aqui o Q1, 1,833 vezes 10 a menos 4 metro cúbico por segundo, ok? E o Q2? Nós vamos fazer a mesma conta, só que com a vazão de 8. Então, 60, 1000, isso aqui vai dar 0,3... Opa, desculpa, 0, nada. Isso aqui vai dar 1,333 vezes 10 a menos 4 metro cúbico por segundo, ok? Então, isso é extremamente importante. Quando eu somo essas duas, eu vou ter o Q de entrada. Esse Q de entrada, ele está dando 3,167 vezes 10 a menos 4 metro cúbico por segundo. E isso nós vamos usar aqui na soma de Q1 mais Q2, beleza? Então, vamos em frente aqui que a gente já está concluindo já esse primeiro problema. Então, nós vamos ficar com o seguinte. Nós vamos ficar com 0,001 raiz de h em estado estacionário. Então, eu vou acrescentar o SS aqui, tá bom? Igual a 3,167 vezes 10 a menos 4. Ou seja, raiz de h no estado estacionário é igual a... Se eu passar o 0,01 para lá dividindo, não é? Eu vou ter aqui, ó, vai ficar 3,167 vezes 10 a menos 4 dividido por 0,001, ok? Então, a gente fica com esse dado aí, tá? Agora, o que é que nós vamos fazer, não é? Eu costumo fazer da seguinte forma, ó. Raiz de HSS é igual
3,167 vezes 10 a menos 4, dividido por 10 a menos 3, beleza? Esse 10 a menos 3 sobe como 10 a terceira, então eu fico com HSS aqui igual a 3,167 vezes 10 a menos 4 vezes 10 a terceira, porque muda o sinal. Isso aqui vai dar 0,3167, e aí eu elevo ao quadrado ambos os lados. HSS igual. Aí o quadrado desse número 0,3167, quanto que vai dar? Vai dar o valor simpático de 0,1 metros. Então, 0,1 metro, né? Na verdade. Então, a nossa resposta para o problema, ele dá 0,1 metro, ok? Tranquilo? Então, eu estou usando aqui, obviamente, as unidades, né, do Sistema Internacional de Medidas. A gente não pode esquecer disso, beleza? Então, é bastante conta. É bastante conta porque o modelamento ele tem essa característica. Agora, o importante é que faça sentido para você as contas que nós estamos fazendo. Mas se você pegar, repetir o vídeo ou colocar aí o vídeo pausado para que você vá entendendo o que a gente está falando, vai fazer ainda mais sentido. Eu espero que isso aconteça. Agora, eu falei para você, né? Se você ficasse até o final, eu teria 2 desafios para mandar para você. Então, vamos aqui aos 2 desafios. Exercício 1. Desenvolva um modelo matemático de um sistema com 2 tanques em série sem interação, em que, aí eu dou aqui as áreas, né, transversais dos tanques, a vazão, os tanques 1 e 2 descarregam com válvula CV1 e CV2, eles na saída deles eles têm válvulas, determine o nível dos tanques no estado estacionário quando a alimentação para o tanque 1 for Q igual a 0,03 metros cúbicos por segundo, aqui já está em metros cúbicos. E o exercício 2, desenvolva um modelo matemático de um sistema com 2 tanques em série com interação, em que a área dos 2 tanques é dada aqui, a vazão de alimentação do primeiro tanque é Q, os tanques descarregam com válvula, né, CV1, dananã, e determine o nível dos tanques no estado estacionário quando a alimentação do tanque 1 for. Aí, aqui, como colher de chá e como a gente é amigo, só lembrando aqui, ó, que a situação onde eu não tenho interação é esta, e quando eu tenho interação é esta, ok? Bom, então eu espero que você tenha gostado dessa aula, né? Um vídeo longo de 37 minutos, vai dar 38 minutos com certeza, mas eu espero que tenha sido útil para você. Quando o vídeo é útil, cara, independente de qual é a duração do vídeo. De repente, já é um assunto que você domina mais, coloca 1,5 de velocidade e toca o pau, vai na frente, vai para frente, porque é isso que importa. No final é isso que importa para mim. Beleza? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Bons estudos para você e muito obrigado por ter aqui me feito companhia ao longo dessa jornada. Nós vamos nos encontrar em vários vídeos ao longo desse ano. Forte abraço, bons estudos, até mais. Valeu!